Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Professor, é uma dúvida, é que sexta-feira eu estava assistindo a sua aula na internet, caiu e eu não consegui logar de novo. Aí eu tentei e não consegui. Teve algum trabalho, alguma coisa? Não. Eu vou fazer o seguinte. Dessa vez vou fazer até o capítulo 4. Eu já estou com o capítulo 4 pronto, capítulo 3 nós estamos terminando, o capítulo 4 está pronto. E falta só hoje não conseguir colocar os exercícios do capítulo 4, mas amanhã eu faço isso. E aí eu vou mandar para vocês capítulo 1, 2, 3 e 4, com exercícios. Tá? E em cada capítulo, nos exercícios, tem as questões que vocês devem fazer para entregar, só que não tem prazo para entregar ainda, tá? O prazo, depois que eu entregar para vocês, que vocês verem as questões, né? Aí o prazo a gente combina. Isso aí não tem problema. O prazo a gente combina. Só eu tenho que entregar primeiro para vocês, né? A intenção era entregar tudo hoje, mas hoje foi um dia, eu passei muito mal, muito mal o dia inteiro, e só consegui fazer as questões, eu não consegui e separar um pouco de aula para o capítulo 5, 6 e 7. Não consegui fazer as aulas, só consegui separar material. Então, eu fiz muito pouco hoje. Esse final de semana foi muito... Não sei se está me dando gripe, eu não sei. Eu sei que hoje foi muito difícil no dia. Okay, professor, tá. Mas não te preocupa, porque eu acho que amanhã eu já tenho isso e já passo para vocês amanhã, talvez antes da aula, eu já passo para vocês o capítulo 1, 2, 3 e 4, com os exercícios que é para fazer para entregar, e aí então a gente vai combinar de acordo com o número de exercícios, de acordo com a possibilidade de vocês, quando é que vocês podem me entregar. Tá bem? Ok. Eu estou tentando fazer um pouquinho diferente do que eu fiz no módulo passado, porque no final chegou muito, eu comecei a dar essas questões para vocês muito no final. Então agora eu quero ver se amanhã eu já dou questões, e aí amanhã a gente começa no capítulo 5, aí vai 5, 6 e 7. Eu acho que são capítulos rápidos, tá? A gente só tem que verificar válvulas auxiliares e cilindros, né? Então, a gente vai ver a parte construtiva, vai ver a parte de simbologia, essas coisas assim. Para depois, então, no capítulo, deixa eu ver, 5, 6 e 7, aí no capítulo 8, então, a gente vai para os circuitos, análise de circuitos, né? Os circuitos pneumáticos básicos, a resolução dos circuitos básicos, resolução dos circuitos sequenciais, depois resolução de circuito pelo método cascata e resolução de circuito pelo método passo a passo. E depois variação de velocidade. Então, são 6 itens aí que a gente tem que passar, e eu acho que é estes 6 itens que vai nos demandar muito tempo, tá? Daí eu vou ter que resolver com vocês em aula aqui, assim, como fazer os circuitos, e depois vocês vão ter que, eu vou dar exercício para vocês, vocês vão ter que fazer por um método, por outro, como eu pedi para vocês fazerem. Então, eu acho que esse é o capítulo que é o capítulo que tem relevância mesmo para nós. Não que os outros não sejam relevantes, são, mas os outros são todos em sentido de preparação para o capítulo 8. O capítulo 8, E se aí eu não sei se eu vou conseguir dar a montagem de circuitos em simuladores. Se não der para botar montar circuitos em simuladores, eu acredito que não tenha problema, porque a gente pode botar simuladores em automação 2, porque daí a automação 2 tem comandos eletropneumáticos, tá? E aí a gente já bota a simulação.
tá? Que é a parte só de colocar ali uma bobina para funcionar num comando que tu já sabe, numa válvula que tu já sabe, então fica muito mais fácil, tá? E aí eu acho que vai mais rápido, isso aí a gente para um pouco. E depois é CLP, 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 linguagem Ladder, que é, pelo menos que eu conheço, que é mais utilizada aí, para a gente fazer algumas coisas com linguagem Ladder, que é a parte CLP. Tá? Não sei quem vai dar isso, o Rafael não falou comigo como é que vai ser. Provavelmente, depois dessa disciplina, o Tiger assuma uma ou duas disciplinas com vocês. Aí eu não sei se eu vou voltar ou não. O Rafael não me deixou dizer nada sobre o assunto, né? Então, eu vou ver se faço essa parte aí para você saber resolver circuito, saber montar circuito, né? E, e é isso. Eu acho que o link realmente o link é esse aí mesmo, tá? Vamos ver então aqui, ó. Nós paramos na página 99, né? É, 99 passou para 100 porque eu botei os exercícios aqui, ó. Aqui, capítulo 1, capítulo 2, que não tinha colocado os exercícios. Aqui, ó. Aí eu coloquei o capítulo 2 dos exercícios, ó. Aí, exercícios do capítulo 2. Né? Então, aqui tem 9 exercícios e aqui tem no outro. Professor, Alex aí, ele está pedindo, por favor. Não entendi. O Alex está pedindo para liberar. Acabei de liberar ele. Valeu, obrigado. Obrigado por ter me avisado. Professor, desculpa, hein? Não, obrigado por ter me avisado. Então, aqui, ó, eu já coloquei, são 14 exercícios, botei 2, 4, 10, 12, 14, tá? 5 questões. O capítulo 3 também já está com os exercícios. O capítulo 3 são 10 questões, mas o capítulo 3, que é esse que nós estamos terminando, que é redes de distribuição, né? Este capítulo, então, ele tem são, acho que, poucos exercícios, também não. Aqui, exercícios, ó. Então, exercícios vocês vão ter que fazer aqui vão 5 metros, 500 metros, uma linha de 500 metros. Não, essa com 5 metros, eu estou confundindo a outra. 5 metros, com essas características, tá? E vai ser uma linha parecida com uma linha como esta aqui. Aí depois tem a 2,
que é uma questão, 2 é de marcar, 3 fazer diferenciamento de circuito, de rede de circuito aberto ou de circuito fechado, e depois 4, então, é um cálculo, tá? E aí sim, ó, é 500 metros, ele é um cálculo, 500 metros, tudo meio parecido, porém, a rede é a mesma, eu usei a mesma rede para não complicar demais vocês, nem é o objetivo complicar, o objetivo é que vocês aprendam, né? E nós também, a gente está com, para isso, a gente está com o tempo meio esgotado, né? Para ficar fazendo esse exercício, a gente precisa de mais tempo. Tá? Aqui estão as singularidades, e a rede está aqui, ó, a mesma rede, só que mudaram, ó, singularidades, algumas coisas de singularidades mudaram, né? Aí aqui tem as redes secundárias de serviço, e para você fazer o cálculo, e aí depois são 5 questõezinhas para vocês fazerem. Então, aqui eu botei 4 questões para vocês fazerem. Por quê? Porque a questão 2 é o cálculo aquele da rede tronco, da rede secundária e da rede de serviço. Então, vocês vão fazer tudo aquilo ali, tá? Pelos 2 métodos, né? Eu vou botar ainda pelos 2 métodos. Então, vou fazer tudo de novo, tá? Aí, a 5 e a 8 são questões de perguntas. E a 2, se eu não me engano, a 2 é uma questão de Professor, o Christopher pediu para liberar lá. Hã? Não, cara, eu liberei todo mundo, não tem mais ninguém para liberar. Ah, achei que o Christopher tinha pedido ali no grupo. Não, mas agora eu liberei todo mundo. Tá, já apareceu aqui, mas muito obrigado. Tá. E aí a questão número 1 também é de fazer, tá? Então, vocês têm, o que na minha opinião é o mais importante desse capítulo, é vocês aprenderem a dimensionar uma rede. Tá bem? Então, vamos voltar lá na página 100. Era o que nós estávamos vendo aqui, que era a letra C, redes de alimentação. Ó, o que a gente viu na última aula foi isso aqui, ó. Aqui, ó. Então, nós vimos como dimensionar o que basicamente nós precisávamos ver, ó, um dimensionamento, que era o volume de ar corrente, vazão, o comprimento total da linha, tronco, queda de pressão admissível, número de pontos de estrangulamento, ou singularidades, né? E pressão de regime. É esses 5 pontos que nós precisamos. Tudo isso que nós precisamos. Então, nós precisamos nós vamos ter 4 variáveis para calcular o diâmetro do tubo. Então, aqui a gente viu o que significa o volume de ar corrente, o que significa o comprimento total da linha, né? Ali, aqui eu botei linha tronco, mas isso vale
para as outras linhas todas, a de serviço, a secundária, vale para eles também. A queda de pressão admitida, tá? Quanto é a variação da queda de pressão que nós podemos admitir para a linha, tá? Então, de 0,3 a 0,5 quilogramas, força por centímetro quadrado, o número de pontos de estrangulamento, que nós temos que ver, e que são as singularidades, né? São curvas, registros, T's, joelhos e vários tipos de curva, né? Então, tudo isso tem que ver. E qual a pressão de regime, ou seja, qual a pressão que vai ter aplicado no sistema. E aí nós vimos que para a tubulação principal, nós temos duas maneiras de calcular. Nós temos uma maneira de calcular através dessa fórmula aí, né? E através do nomógrafo. Não, nomograma. Sempre me engano com esse negócio. Com um nomograma. Tá? E nós começamos, então, a calcular a linha principal pelo método gráfico ou nomograma. O nomograma está aí. Então, eu vou relacionar as 4 variáveis, que é as 4 variáveis da fórmula, né? Que é comprimento, pressão, variação de pressão, e o que é o que é o volume de ar corrente. Então, é as quatro variáveis que eu preciso ter. Sem eu ter essas variáveis, eu não consigo calcular absolutamente nada. Tá? Então, essas mesmas 4 variáveis, tá? Eu vou levar em consideração no meu nomograma. Eu tenho aqui as 4, 1, 2, 3 e 4. Então, essas duas aqui eu marco um ponto neste eixo, e esta aqui e esta aqui eu marco um ponto neste eixo. Bom, depois de marcar um ponto em cada eixo, o que eu faço? Eu vou unir os pontos que eu marquei. E ao unir os pontos que eu marquei, eu vou passar sobre esse eixo aqui, que é a da seção interna do tubo. O Christopher pediu para entrar de novo. Eu não sei por que está demorando um pouquinho para ele entrar. Tá bem? Então, esse é o nosso nomograma. Aí, nós, então, colocamos o nosso problema, né? Que tipo de linha nós íamos calcular. E aí tem aqui as características dela, né? Com as suas singularidades, a linha principal. Tá? Quer dizer, aqui de todas as linhas, eu acho. Mas aí o que nós vamos fazer? Solução através do nomograma. Se a gente seguir esses passos, pessoal, seguindo esses passos não tem como errar. É impossível de ter errado. Seguir esses passos a risco. Aí tem que parar, tem que ler o passo direitinho, passo 1, ir lá fazer o passo 1 disso. Depois, ler o passo 2 direitinho, ir lá ver o que tem para fazer. Aí o passo 3,
faz direitinho. Isso aqui está passo a passo, não tem... Depois o passo 4. Eu acho que o Christopher não está conseguindo entrar porque ele está com Agora sim. Agora é possível que ele entre. Tá? Então, ó, seguindo o passo 4, depois o passo 5, e depois nós vamos achar a tubulação de referência. Depois de achar a tubulação de referência, o que a gente vai fazer? Vai tabular as nossas singularidades, né? E a partir desse tubo, que nós tínhamos, vai ser o nosso tubo referência, e esse tubo referência, então, nós vamos achar procurando nas tabelas, tá? As tabelas abaixo aqui, ó. Nessas tabelas aqui, ó. Nesta e nesta, nós vamos encontrar o valor que tem, se a conexão é rosqueada ou flangeada, e quanto ele vale para cada bitola que eu tenho de tubo, né? Então, antes disso, eu tenho que escolher o tubo. Eu vou ter o primeiro tubo, então eu vou ver lá, aqui, ó, sempre nessa parte, ó. Olha aqui, ó. Ó. Olha aqui, ó. Diâmetro interno. Sempre no diâmetro interno. Então, eu vou procurar sempre no diâmetro interno. Aqui para ver para vocês uma tabela dessas que tenha valores menores. Tá? Eu vou botar junto dos exercícios que tenha, aqui nós começamos a partir de 1 polegada, né? Mas aqui para essa tabela refere-se à rede principal. A rede principal, normalmente, ela é utilizada a partir de uma polegada. Tá? Então, essa que é a situação. Por isso que veio essa tabela aqui. Eu tenho que botar uma tabela para as linhas secundárias e linhas de serviço, que são linhas bem assim mesmo. Também a linha de serviço, às vezes, é utilizado até aquele tubinho plástico. Bom, depois de fazer isso, ó, aqui em cima, então, tem a resolução do exercício, né? De acordo com os passos e de acordo com tudo que nós temos, está aqui a resolução do exercício. Aqui as tabelas, então, e aqui, agora nós vamos fazer por equacionamento, ou seja, nós vamos fazer a mesma linha tronco, só que nós vamos fazer isso equacionando, ou seja, a partir da equação. Então, nós vamos ter que simplesmente substituir esses valores aqui, tá? Esses 4 valores, vão ter que substituir na fórmula esses 4 valores e fazer a fórmula. Só que lembrem, isso aqui é raiz quinta, não é raiz quadrada. Se tirar a raiz quadrada vai dar errado. Então, prestem bem atenção nessa fórmula, raiz quinta. Tá? Eu acho que eu até vou dar uma... Isso aqui assim, ó, para mandar para vocês. Se eu mandar para vocês, ele vai com uma fórmula mais grandinha ali, e aí não vai ficar tão pequenininho aqui. Raiz quinta lá. Tá? Então, aí vocês vão ter que ver, ó, na calculadora de vocês, como é que faz a raiz quinta. Vão ter que pesquisar, porque eu não sei quais as calculadoras que vocês têm. Se por acaso a gente tivesse em aula presencial, o que acontece na aula presencial?
Na aula presencial, eu consigo olhar as calculadoras para vocês e identificar, não, essa calculadora tu usa isso, né? Tu usa aqui, naquela coisa. Mas como nós não estamos em aula presencial, não sei que calculadora vocês estão usando. Advirto vocês o seguinte, que a aquisição de uma calculadora científica ela é fundamental para quem está fazendo curso de nível médio, né? Então, aqui, ó. Aqui, então, a gente já vai fazer a quantidade diária, que era os 300, né, com um aumento de 60% a 480. Então, 480 vezes 480 elevado a 1,85. Tá? Elevado a 1,85. Vezes 300, dividido por 0,3 vezes 9. Aqui, isso aqui, esse 0,3 vezes 9 é 2,7. Vai dar um tubo de 70 milímetros de diâmetro nominal. Tá? E aí vocês vão ter que ver na tabela do slide 89. Então, vamos lá no slide 89 e vão ver os 70 milímetros, qual é. Aí, então, na 93, a gente já vai tabular a singularidade e fazer o comprimento correto através dessa singularidade, né? Então, a gente vai lá, vai ver qual o tubo deu, vai lá na tabela e vai procurar os valores, tá? E aí, a gente só vai aplicar a fórmula de novo, só que a gente vai aplicar com um comprimento um pouco diferente, tá? Um comprimento um pouquinho maior. E isso aqui vai dar, então, procurando lá na tabela do slide 89, nós vamos achar 3 polegadas. Eu vou aproveitar para anotar aqui. Ela com tubo menor que 1 polegada. Eu vou aqui, porque isso era para ter feito no final de semana, eu acabei comendo bola. Bom, aí passamos para o dimensionamento da linha secundária, é a mesma coisa, só que eu não posso fazer pelo nomograma, tá? Eu só posso fazer pelo equacionamento. Então, vai lá, ó. Vamos fazer pelo equacionamento. Ó, aqui as linhas, a linha tronco é essa, essas aqui são as linhas secundárias, ó. Eu consegui mudar o desenho aqui para vocês, que ele estava com algumas imperfeições, né? Então, já mudei o desenho. Então, o que vai acontecer, ó? Aqui a figura as referentes linhas secundárias conforme figura aqui. Eu vou botar aqui, ó. Vai. Figura abaixo. Seguida, ó, os dados referentes às linhas secundárias, conforme figura abaixo,
Então, em seguida, posso tirar, né? Vou tirar aqui para fazer os nossos. Então, é o seguinte, ó, o comprimento da tubulação de cada linha é 11 metros. A queda de pressão admitida, a pressão 9, o volume de ar total na fábrica continua o mesmo, e aqui também 60%. Então, nós vamos ver aqui ó, os textos roscados e tal, e passamos para a única coisa que a gente pode fazer, nesse caso, que é usar a tabela do equacionamento. A tabela não, a fórmula do equacionamento. Tá? E, com isso, a gente chega à página 99, tabulando agora as singularidades em uma grade, temos aquele valor ali, calculamos o comprimento a partir daquilo ali, e nós vamos ter o nosso tubo que nós precisamos. E agora, então, faltou, que é o nosso assunto de hoje, que é as linhas de alimentação. As linhas de alimentação, ó, são essas que descem aqui, ó. Tá? Todas são iguais, então eu não preciso me preocupar, porque eu sei que todas são iguais. Tá? Então, vamos ver, ó. Vamos continuar, ó. O comprimento da tubulação vai ser 5 metros. Tá? Esses 5 metros, desde cima até embaixo. Provavelmente o pé direito dessa fábrica seja bem alto, como normalmente as empresas são. Perda de carga admitida, 0,3. Pressão de regime, 9. Volume de ar corrente, 48 metros cúbicos. São 3 linhas de alimentação de igual comprimento para cada linha secundária. Então, nós temos ali um T roscado, fluxo pelo ramal, uma válvula tipo gaveta roscada e uma curva de 180 graus de raio longo roscado. Tá? Então, nós vamos ter a nossa solução. Então, o volume vai ser esse aqui, ó. A gente vai calcular o volume através disso aqui, dessa forma aqui, ó. Que é 48 por 3 é 16. 16 metros cúbicos por hora é o que eu vou ter em cada uma das linhas de serviço. Lembre-se, eu tenho 3 em cada ramal secundário. E aí, aplico a equação de novo, tá? Vou ter um diâmetro desses aqui. E agora eu vou tabular a singularidade. Vou lá na tabela e vou ver o quanto eu aumento o comprimento da minha linha através de cada uma das singularidades que eu tenho. Aqui. Feito isso aqui, eu parto para o próximo. Ó, eu pego o comprimento e adiciono ao comprimento que eu tinha, mais o comprimento, adiciono ao comprimento o comprimento com as singularidades. Tá? E aí, então, eu aplico na mesma forma, só que agora o comprimento é diferente. Antes era 5, agora passa para 7,14. Vai ser tudo igual e vamos em diante. Tá? E aí dá esse valor aqui. Como já foi exposto, em nota de rodapé, na página anterior, o tubo a ser adotado será o diâmetro 1,5. 1,5 não, meia polegada. Por isso, por ser
de menor diâmetro existente. No slide 39. Aqui eu vou ter que arrumar todos esses, porque eu vou ter que botar num outro slide. Provavelmente o slide 90 vai ter os menores de 1 polegada. Aqui, na verdade, são só 2, né? É o 3/4 e o meio. Tá bem, pessoal? Então, nada diferente do que a gente viu, pessoal. Nós vimos esse cálculo aí. Olha, pessoal, eu peço que vocês comecem a treinar esse cálculo. Façam esse cálculo, tá? Por quê? Porque esse cálculo é fundamental para vocês fazerem o diâmetro da linha. Tá bom? Então, é importante isso. Bom, depois, baixo, as características importantes na escolha de um compressor. Então, eu não vou passar para vocês como dimensionar um compressor, por quê? Porque o dimensionamento depende do tipo de compressor que eu vou ter. Mas eu vou colocar para vocês algumas das características que serão importantes para a gente calcular para a gente verificar qual vai ser o nosso compressor. Tá? As seguintes características devem sempre ser observadas quando procedemos à escolha de um compressor. Bom, primeiro, o volume de ar fornecido. Tem 2 volumes, o volume teórico e o volume efetivo. Tá? O volume teórico é o volume que eu tenho sem perda, sem nada, o volume efetivo é o que eu vou ter com perda e tal, então eu tenho que verificar tudo isso. A pressão de regime e pressão de trabalho, tá? Então, pressão de trabalho é quando está todo mundo funcionando, né? O acionamento, se eu vou fazer o acionamento desse compressor eletricamente ou com motor a explosão, ou seja, o motor a gasolina. Depois, botei o acionamento de novo, rapaz. Tem 2 vezes acionamento, não. Bom, então nós já vimos o acionamento, fica só o sistema de regulagem. Então nós vamos regular a pressão desse nosso compressor como regulagem por descarga, regulagem por fechamento, ou seja, descarga eu vou descarregar ele para deixar na pressão, por fechamento, ou seja, ele vai ter a pressão e eu vou ter uma válvula que eu vou regular as condições dele por uma válvula, regulagem por garras, por rotação. Por rotação eu vou fazer o seguinte, ó, quando ele tiver menos rotação, ele vai dar menos, eu vou estar dando menos ar, né? O regime intermitente, ou seja, ele para e funciona, para e funciona, para e funciona, para e funciona, tá? Todos esses outros é para regime direto, o único que é para regime, só temos um regime intermitente. E eu acho assim, pelo que eu costumo ver, o regime intermitente é o que mais acaba sendo utilizado. Bom, depois disso vem as nossas listas de exercícios, né, os nossos exercícios. A questão número 1, que é para fazer a mesma coisa que vocês tinham feito antes, ó, fazer nas 3 linhas. A linha principal na linha secundária e na linha de serviço,
Tá? Aqui da linha principal, está te dando as singularidades. Aí depois define-se pressão e regime, depois vem o resto dos exercícios, né? O 2, o 3, o 4, aí no 4, então, isso aqui é só uma linha secundária, né? Ó, a linha de alimentação, tá? Que vai ser, ó, esta linha aqui, ó, vai ser a nossa linha tronco. Tá? É como se aqui tivesse, ao invés de ter uma tubulação, tivesse direto compressor aqui. Então, distribuindo para 3, só 3 mãos. Nesse caso, consequentemente, ó, olha a pressão de regime, 9, o volume é 48, né? E aí, o exercício número 4, que vocês têm que calcular tudo. Ela é muito parecida com o exercício que vocês fizeram. Tá? Com algumas modificações. Uma modificação é o comprimento retilíneo, a perda de carga admitida, o volume de ar corrente, o aumento da capacidade prevista nos próximos 10 anos, que também mudou, né? Que era 60%, agora é 80%. O resto continua igual, porque é a mesma linha. Tá? Então, ó, o layout da linha é esse. O layout das linhas secundárias de serviços também está aí. E, então, a gente passa para as questões teóricas, né? Que é só ler e lendo ali que vocês vão descobrir o que eu estou pedindo. A maioria dessas perguntas que eu estou fazendo agora, pessoal, são perguntas diferentes do que eu fiz com transformadores. Eu fiz com transformadores era para vocês repetir pedaços da apostila. Agora não. Agora vocês vão, talvez em algumas, aqui, ó, o que são tubos pneumáticos, é uma frase. Tá? Cite 3 tipos de tubo de ar. É só citar 3 tipos, 3 materiais com que ele é feito. Só citar, não precisa dizer mais nada. Mas aí vocês vão ter que citar, não tem como copiar, né? Vocês vão ter que ir lá, ler e tal. O que deve apresentar um sistema de distribuição perfeitamente executado. Então, você também tem que buscar. Como deve ser mostrado o layout das redes? Também tu vai perder mais tempo lendo e menos tempo escrevendo, né? Quais as maneiras de conectar tubos em rede de distribuição de ar? Também tem lá direitinho. Estou fazendo nessa disciplina um pouquinho diferente, porque na outra ficou muito pesado, era muita coisa para copiar. Tá? E aí não é esse o objetivo. O objetivo é que vocês entendam, né? Então, faço com menos coisa para copiar e tento que vocês entendam um pouco melhor o conteúdo. As questões que eu quero que vocês entreguem é a 2, 4, 5 e 8. Qual é essa? Claro que vejam, ó, esse é o capítulo 3. Então, vocês têm lá do capítulo 2, né? Capítulo 2, do capítulo 1 capítulo 2 para fazer também. Então, eu estou botando para que não fique muito pesado, que não fique um monte de questão para fazer, né? Interessante seria
se vocês, neste momento, começam assim em casa a calcular pelo menos essa que eu vou pedir para vocês entregar, que está número 4. Ó. É essa aqui, ó. Ela começa aqui, ó. A número 4. Tá? Então, seria bom porque aqui, ó, determinar o diâmetro da tubulação da linha tronco. Aí eu vou botar aqui assim, que eu tinha esquecido de botar. Pelos 2 metros. A linha tronco é pelos 2 metros. A linha secundária e a linha de serviço não tem como ser, é um método só do cálculo, né? E a linha tronco, então, tu tem para fazer pelo nomograma. Então, é isso que eu quero que tu faça, né? Eu quero que tu faça pelo nomograma e pelo cálculo. Tá? Esta, eu acho que é a questão que vai dar mais, não digo mais trabalho, mas é a questão mais comprida. Eu gostaria que vocês tentassem fazer aí agora, tá? Porque vocês já vão ter que me entregar ela daqui uns dias, e para que a gente possa tentar dar uma ajudada para vocês no que vocês estão precisando. Então, vamos fazer um exercíciozinho, pelo menos um exercício aí. Eu vou deixar aqui das 10 para as 8 até as 8h15, 8h20, por aí. E eu vou ficar aqui à disposição de vocês para vocês tirarem as primeiras dúvidas com relação a isso. O número 4. Peço que vocês façam o número 4. Tá? Aí depois das 8h15, 8h20, aí então a gente segue o conteúdo. Eu não vou parar de dar conteúdo, eu vou dar conteúdo. Só que eu vou dar esse tempinho aí para vocês começar a fazer aí em casa, né? E já tirar as dúvidas que forem aparecendo. Mas, por favor, pessoal, façam isso. Eu sei que às vezes é difícil, em casa a gente tem um monte de coisa e tal, mas é interessante porque nós não vamos ter muito mais aulas para ficar trabalhando isso como nós tivemos lá nos transformadores, nos cálculos dos transformadores, que eu pude dar mais algumas aulas para vocês. Nesse caso aí, a coisa vai estar, dessa disciplina está bem mais estrangulada. Tá? Por quê? Porque o conteúdo é muito maior, né? E o tempo vai acabar sendo um pouco menor, né? Porque na área de transformadores, nós tínhamos 20 acabamos tendo 20 aulas, e esse aqui eu acho que nós não vamos conseguir ter 20. Nós devemos ficar nas 15, e se eu conseguir com o Rafael, mais 2, talvez, 2 ou 3, no máximo, se eu conseguir. Então, a princípio, vai ser as 15. Tá? Então, eu gostaria que vocês pegassem em casa e fossem fazer esse número 4 e tirar a dúvida comigo. Então, agora eu deixo um pouquinho para vocês que vocês tentem fazer os exercícios. Tá certo, pessoal? Ô, professor, o cara precisaria do material do PDF para poder. Eu, pelo menos, Não, mas eu vou fazer o decorar seguinte, ó. ainda fórmulas e Não, precisava tranquilo, de alguma coisa para me orientar. tens razão. Então, eu vou te botar a fórmula e vamos fazer assim, ó. A princípio, vocês fazem pelo... Copiem vou botar a fórmula aí para vocês copiarem a fórmula, e aí eu deixo nas tabelas, né? Deixa eu ver se eu acho a fórmula. Copia a fórmula aí.
Essa aqui vocês conseguem enxergar essa fórmula, né? Então, copiem, vou dar uns minutinhos para vocês copiar a fórmula. Continuem, pessoal, eu não saí daqui. Talvez eu não apareça no vídeo, mas eu não saí daqui. Eu estou aqui, pessoal, não... Talvez vocês não estejam me enxergando, mas eu estou aqui. Deixa eu ver se eu mando essa fórmula para vocês. Já estou mandando a fórmula para vocês pelo grupo ainda, pelo nosso grupo, tá? Só um minutinho aqui já. Desculpe, desculpe.
Tá aí, pessoal. Já enviei no grupo a fórmula. Tudo bem aí, pessoal? Ô, professor, Oi. vai ser só pneumática essa matéria de automação? Ó, essa sim. Aí depois na próxima entra outras coisas? Que E tem, que teria entra mais coisa, né? CLP. Sim, Sim, que sim. entra
CLP e eletropneumática. Inversor de frequência, essa coisa toda? Não tem pelo menos eu não me lembro de ter na ementa, tá? Inversor de frequência, essas coisas aí, vocês veem lá naquela matéria que vocês têm com o Tiger lá, que é comandos. A matéria de comandos é que vocês veem inversor de frequência. Se vocês já tiveram comandos, eu acredito que já tiveram comandos, sim, pelo que o Tiger falou. Não, comandos não. Só tivemos eletrônica. Não, comandos não tivemos nada ainda. Então tá. Então, quando vocês tiverem comandos, aí sim, aí o Tiger vai dar para vocês, inversor de frequência, soft starter, vai dar tudo isso aí. Das chaves de partida e mais essa parte para vocês, tá? Isso não faz parte da automação, isso faz parte da partida dos motores. A automação é o quê? É a maneira com que tu vai dispor de como os motores vão partir, em que ordem, quando que um para e outro segue, por que um segue, outro para, essas coisas assim. Isso é automação. Agora, a partida do motor, se vai ser uma partida tradicional, ou se vai ser uma partida eletrônica, isto é do motor. Só vai dizer assim, o motor 1 tem que partir. Bom, se aquele motor 1 é uma chave estrela triângulo, uma compensada, uma chave direta, usa o soft starter, precisa de variador de velocidade, né? Isso aí é ele que vai dar para vocês. Ou pelo menos deveria ser, né? Eu acredito que é. O Tiger não é. O Tiger tem esse conhecimento para dar para vocês esses conteúdos. Então não tem problema, eu acho, né? E essa parte de pneumática não vai cair o diagrama, não vai ter aquela parte de diagrama com fim de curso, com aqueles acionamentos? Vai. É o capítulo 8 que eu estava dizendo para vocês, que é essa parte de acionamentos, toda essa parte aí no capítulo 8. Né? Mas nós temos que passar. É mais interessante, né? Isso aí claro. É uma coisa mais útil, né? Não, na verdade, assim, se for fazer por utilidade, tudo é útil, tá? Mas aquilo ali é o que é o carro-chefe, né? Mas não adianta eu te falar dos acionamentos se tu não sabe como é que o ar tem que ser, como é que essas coisas, porque tu vai lá, tu faz o comando, tu vai instalar lá na empresa, e aí tu vai ter que ver qual é a qualidade do ar, como é que é essas coisas, tu não vai só colocar o comando lá, né? Tu tem que ter ideia de pressão, de vazão, essas coisas tudo, tu precisa saber. E é essas coisas que nós estamos dando aqui. E eu ainda estou dando uma ênfase, não sei como é que o outro professor dava, mas eu estou tentando dar uma ênfase no cálculo da tubulação. Por quê? Porque, de repente, tu precisa calcular uma tubulação lá na empresa, bom, aqui tu já sabe como fazer, né? Então, é isso que eu estou tentando fazer. Por isso que, às vezes, eu sei que às vezes fica meio chato ali, porque é muita teoria, né? Eu entendo e concordo contigo, né? Mas, infelizmente, as bases a gente tem que dar, né? O básico, assim, a gente tem que dar, não tem como escapar disso, né? Sim. E aí na hora que nós estivermos fazendo os cálculos, tu vai olhar e vai dizer assim, pô, para fazer, na hora que nós estivermos fazendo os comandos, para fazer esse comando aqui não precisa saber daquilo lá, mas se tu estiver na empresa, na hora que for aplicar isso, aí precisa. Né? Essa é a situação verdadeira, né? Eu estou tentando passar para vocês as tabelas, tá? Ver se eu consigo passar as tabelas para vocês.
Eu acho que já passei tudo, né? Estou montando aqui no Word aqui para você. Só um pouquinho, já estou mandando o monograma e a tabela para você. Só um pouquinho, pessoal. Já estou tentando voltar no grupo. Mas demora um pouquinho quando a gente volta para procurar o grupo, o destinatário, e demora um pouquinho. Pessoal, quem conseguiu fazer o primeiro cálculo aí? Ninguém conseguiu fazer, pessoal? O professor tá indo aí, mas tá meio difícil. Está meio difícil. O que está difícil, Celso? Diz para mim. O que está difícil? O desenvolvimento eu não estou me achando nos slides porque eu não estou tendo acesso, né? Porque na realidade o lance é tinha que dar uma lida melhor, né? Sim. E para entrar dentro desse conteúdo para poder. Então, eu não Tá, eu só
eu vou aqui, vou botar lá no exercício, esses 4, não, não. Ô, professor, eu não vi o enunciado da questão, Pois no é, caso, o senhor mas eu passou no início lá, mas eu tô agora não estava no chegando lá. enunciado ali, eu Tá aqui, ó. não Tá deu para conseguindo fazer. ver o enunciado? É determinar pelos 2 métodos, né? A linha tronco e os outros só por método de cálculo, certo? Bom, Tá, e quais as então, características bom, ali que vamos começar com a linha tronco. Tá? A linha tronco, tá aí as características que ela tem. Mas, ó, vejam aqui, ó. Para essa aqui, ó, é a característica total dela, né? Tá? Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Vou voltar um pouquinho aqui atrás para a gente poder ver a tabulação. Ó, essa tabulação muito pequena. A outra, essa aqui. Ó, tá aqui, ó. Foi. Ó, foi as tabelas para vocês e o nomograma. Falei? Agora, deixa eu mostrar para vocês aqui essa tabulação aqui. Então, olha aqui, ó, como a linha é a mesma, eu continuo tendo na linha principal, eu continuo tendo 10 T roscados, tá? 5 T's de fluxo, tá? 7 válvulas gaveta roscada e curva de 90 graus, 6 curvas de 90 graus de raio. Tá? Isso aqui eu continuo tendo, e é isso que eu quero que vocês prestem atenção nesse caso, porque eu não estou mudando isso, tá? Eu não estou fazendo modificação, estou dizendo que é o mesmo layout. Sendo o mesmo layout, ó, a tabela vai ser a mesma. O que talvez mude sejam esses valores aqui, porque como o comprimento é diferente e os outros dados são diferentes, então a tabela que vocês vão precisar usar é esta aqui, ó. Tá? Então, são 10, 5, 7 e 6. Até vou fazer o seguinte aqui. Aqui. É esta aqui. Então, vou colocar essa tabela. Depois eu vou tirar essa tabela daqui, tá, pessoal? É só para vocês saber, ó, que na linha principal, tá? É isso aqui. É uma tabela igual a essa aqui. Essa aqui é a singularidade total.
mas as singularidades para a linha principal são só essas aqui, ó. Ó, 5 T's de fluxo de ramal, ó. Aqui que está invertido, aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter 5 aqui, 10 aqui, ó. 5 fluxo de ramal. Então, aqui, ó, no fluxo de ramal tem que ter 5. Tá? Dessas 29 roscadas que eu tenho aqui, ó, é fluxo de linha dessas todas, tá? Eu vou ter 10. Não, 10 são de ramal mesmo. Aqui não é assim. É. 29 teve roscada de fluxo de linha. Não sei o que o cara se passou aqui. 5 curvas de 90 graus, 7 gavetas, diminuiu, antes ali era 6. Vou isso aqui. 6. Aqui de ramal, eu vou ter um total 29. E resultados de fluxo de linha, né? Só os fluxos de linha, que esses aí eu só vou considerar para as linhas que eu quero ampliar, são 5, tá? Modificado aqui, ó. Então, já dá para ver aqui, ó. Então, ó, ramal, 10 de 29, tá? Por quê? Porque eu tenho aí a linha secundária, tá? Das linhas secundárias, eu tenho 10 linhas secundárias com 2 dá 20, né? Mais 10 dá 30. Então, aqui, ó. Então, aqui eu tenho um a mais aqui e vou ter menos nas outras lá. Então, né? Para as linhas secundárias, para cada linha secundária, eu vou ter que entrar aqui, ó. Como é que eu vou fazer? Ó, eu vou vir aqui na linha secundária e vou ver, ó, quantos T eu tenho aqui, ó. Tem 1, 2, 3. Tá? Um joelho e uma válvula tipo gaveta roscada. Então, essa válvula tipo gaveta roscada e esse T aqui, ó, tá? Entra para cada uma das linhas. E essa válvula de gaveta roscada, ela faz parte também da linha principal. Então, são 2 elementos aqui, ó, essa curva primeiro, esse T aqui, ó, tá vendo esse T aqui, ó? Esse T aqui vale tanto para a linha principal como para a linha de ramal. Para cada linha de ramal. Então, cada linha de ramal eu tenho 3 T's. Tá? Esta válvula aqui, ó, vale para a linha principal, porque no final das contas ela está na linha principal também, né? Porque a pressão, o ar vem aqui e chega aqui, ó. Ele para aqui antes de ir para essa linha, tá? Então, eu tenho essas válvulas roscadas. As válvulas roscadas que eu tenho 7 válvulas roscadas. Das 10, eu boto 7, tiro 3. Tá? E as curvas, eu conto aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E é as
6 curvas de raio longo que eu tenho aqui, ó. Tá? Então, se eu contar aqui, não sei se vai dar certo, mas vamos ver, ó. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 T's fluxo de ramal. Tá? E aí, aqui dentro eu tenho, ó, mais 1, 2. Em cada linha eu tenho mais 2 e levo em consideração isso aqui, ó. Então, são 3 para a linha, ó, 3 para cada linha, tá? Aí aqui eu tenho uma válvula de gaveta. Essa válvula de gaveta também vale para cada linha, ó. Aí, para a linha principal, eu tenho todas essas válvulas de gaveta aqui, ó, tá? As 10. Para a linha secundária, como todas as linhas secundárias são iguais, se eu tivesse 10 linhas secundárias fossem diferentes, como é que eu faria? Eu teria que fazer 10 vezes, pegar o comprimento, pegar um número de T's, um número disso, parará. Mas nesse caso aqui, ó, é mais simples. Eu tenho as 10 linhas iguais. Então, o que eu fizer para uma, eu sei que vale para as 10. Então, o tubo que eu usar em uma, eu vou usar em todas. Então, se esta linha aqui tiver X metros, tá? Eu não sei quantos metros ele deu aqui. Dez anos, 500 metros, tal. Olhadinha aqui. Com o meu complemento, então, olha aqui, ó. Aqui, ó. O comprimento de cada linha vai ser 11 metros, continua sendo 11 metros. A perda de carga admitida agora é 0,5. A pressão de regime, o volume de ar, e aqui passou para 80, tá? Então, continua, eu vou aqui e vejo, ó, eu tenho 3 T roscados pelo fluxo de ramal, uma válvula gaveta, uma curva de 90 raio longo e um cotovelo comum roscado, tá? É o que eu tenho aqui, ó. Cotovelo, 1, 2, 3 T, uma válvula e só um. 3T, e uma curva que é esta curva aqui. Tá? Pessoal, por que essa válvula de gaveta aqui, ó, não pode estar aqui no meio da linha principal? Porque senão eu fecho uma válvula de gaveta aqui, eu faço com que tudo isso aqui pare. E assim não, eu tenho uma válvula de gaveta que é para cada linha aqui e vou parar só essa linha quando eu tiver que fazer manutenção. Eu poderia botar uma para cada, usar aqui, ó, botar uma válvula de gaveta aqui, geral, uma aqui para essas duas e uma outra aqui só para essa aqui? Poderia. Mas quando eu for fazer manutenção nesta aqui, essa vai ter que ficar parada. Quando eu fazer manutenção nessa aqui, essas duas vão ter que ficar paradas. Então, para que eu vou fazer isso, gastar mais? Eu boto uma aqui e paro essa linha quando eu tenho que fazer manutenção em qualquer uma delas, né? E na situação de eu não fazer a manutenção corretiva, fazer a manutenção preventiva, né? Então, o que eu faço? Aí eu faço isso aí.
eu fecho uma, faço uma manutenção corretiva numa e já faço uma manutençãozinha preventiva nas outras duas, né? E isso aí vai fazer com que eu tenha uma durabilidade maior nas minhas máquinas, né? Então, se uma estraga, eu já faço corretivo nas outras duas, né? E lembre-se que lembre-se não, né? Vocês estão trabalhando junto à manutenção, você sabe, né? Cada máquina tem uma ficha, né? Então, nessa ficha está ali, quando foi a última vez, quantas horas ela funcionou a partir da última vez, e quantas horas tem que fazer a parada para que se dê manutenção preventiva nessa máquina, para que ela não estrague de uma para outra. Então, tem uma série de coisas que faz parte da manutenção. E isso aí vocês vão ficar sabendo, vocês já sabem, aliás, trabalham, né? Até eu poderia dizer que vocês sabem mais do que eu, porque vocês estão trabalhando com isso, tá bem? Então, é interessante a gente ver essa situação, o porquê de só ter uma válvula aqui e não uma em cada um deles. Por quê? Porque eu tenho um custo maior, provavelmente. Não, tudo eu acho que não varia, mas, enfim. Deixa eu colocar aqui de novo, né? Ó, tá aí o exercício. Pessoal, alguém está conseguindo fazer? Ou precisam do material mesmo? Precisam do material, a gente para por aqui e vai adiante. Não adianta nós também ficar perdendo tempo, vocês aí me olhando, ou perdendo esse tempo aí, que eu achei que dava para a gente fazer assim, tentei pelo menos, né? Para ver se a gente consegue meio que fazer assim, deixando dúvida, mas se não dá, não dá, vamos fazer o quê, né? A gente também, nessa sistemática aí também já é meio complicado. Quem começou essa sistemática de aula online aí desde o início já tem um pouco mais de experiência, mas eu comecei com vocês, né? Então, alguma coisa eu ainda tento fazer diferente, mas acaba não tendo o resultado que eu gostaria de ter. Pessoal, vamos então para o capítulo 4, que é a unidade de condicionamento de ar, é o lubrifio, que a gente costuma dizer. Tá? Essa unidade ela é extremamente importante, tá? E a gente já vai ver. Ó. Então, ó, capítulo 4, unidade de condicionamento de ar. Então, introdução. Então, essa parte aqui. Então, introdução. Após passar por todo o processo de produção, tratamento, sempre me passa uma coisa de novo. E distribuição, o ar comprimido deve sofrer um ótimo condicionamento antes de ser colocado para trabalhar, a fim de produzir melhores desempenhos. Neste caso, o beneficiamento do ar comprimido consiste no seguinte: filtragem, regulagem de pressão e introdução de uma certa quantidade de óleo para a lubrificação de todas as partes mecânicas dos componentes pneumáticos. Essas três, esse tripé tem que ser, a gente tem que, na entrada, isso normalmente se faz na entrada da máquina. Na entrada da máquina é que nós passamos até agora tirando ar, tirando pedaços sólidos na rede, tirando água, tirando óleo. Tá? Tirando, na verdade, tudo que não é ar. Mas agora, neste momento, a partir deste momento, né, eu já cheguei lá na ponta.
Tá? Já estou lá no final da linha de serviço. Então, eu já tirei tudo que é água, que é umidade possível do ar, já tirei todo o óleo que venha junto, tá? Já tirei tudo isso. Já tirei todas as impurezas que podem estar dentro de uma tubulação, tudo isso eu tirei. Agora, o que eu vou fazer? Então, eu vou filtrar ele, tá? Que é para dar mais uma certeza de que não está passando nada por ele, que não seja somente ar, tá? Eu vou regular a pressão dele, tá? Então, eu vou regular essa pressão para ver se, porque eu posso ter lá no final uma máquina, seja ela qual for, que eu, como é que eu vou ter que dizer assim, que eu preciso de um pouco menos de pressão, então eu tenho como regular isso, tá? Ou eu preciso um pouco mais de pressão do que o normal da linha, né, que a linha tenha, né, tenha capacidade, então eu abro um pouco mais, então eu posso regular essa pressão. Tá? Normalmente uma pressão um pouco menor que a gente faz, né? Ah, bom, aí eu tenho uma parafusadeira pneumática, agora eu vou usar um circuito pneumático. Então, para parafusadeira eu precisava de uma pressão menor. Para o circuito pneumático, talvez eu precise de uma pressão maior. Então, eu vou lá no regulador e regulo isso. E eu preciso lubrificar esse ar. Para quê? Para que as partes móveis de válvulas, de motores e de cilindros, tá? Tenham uma vida útil o maior possível. Então, a utilização dessa unidade de serviço é indispensável em qualquer tipo de sistema pneumático, do mais simples ao mais complexo, ao mesmo tempo em que permite aos componentes trabalharem em condições favoráveis, prolonga a sua vida útil, eu acabei de dizer para você. Conheço gente que tem uma linha só de ar, tá? E que não usa a unidade de lubrifio lá na ponta da máquina dele. Mas a máquina está sempre com vazamento, está sempre fazendo o compressor começar a trabalhar mais, esse tipo de coisa. Então, a utilização desta unidade de serviço é indispensável, aliás, a duração prolongada do funcionamento regular de qualquer componente em circuito dependem antes de mais nada, do grau de filtragem da isenção de umidade, da estabilidade da pressão de alimentação, do equipamento e da lubrificação das partes móveis. Então, esse é o nosso objetivo agora, a lubrificação das partes móveis. Então, nós temos esse aqui, ó, filtro, válvula reguladora de pressão, regulador, e o lubrificador. Tá? Que reunidos formam a unidade de condicionamento, ou o que a gente chama de lubrifio. Essa é uma configuração de lubrifio que nós temos aí, mas existem outras configurações de lubrifio, né? Eu posso ter só 2 desses, aqui um já para medir a pressão, né? Filtro para medir a pressão, e o outro, é o filtro e o medidor de pressão, e depois só o lubrificador que a gente pode ter aí. O lubrificador está sempre na última posição antes da entrada da máquina. Então, temos desse tipo, tem de vários outros tipos. Ó, a simbologia dele é essa aqui, ó. Tá? Ou essa aqui, que é uma simbologia mais simples, mais simplificada. Que é o que a gente viu aqui, ó, nesse sistema aqui, ó. Deixa eu ver aqui.
aqui, ó, tá vendo? Ó, aqui ele botou já a unidade de lubrificação. Aqui também. Tá? Mas aqui ele desenhou a linha, porque a gente está vendo, mas ele poderia botar tudo só com os símbolos, né? Então, nós temos que dizer, o filtro de ar. O filtro de ar, ele não é uma coisa muito simples da gente ver, porque existem basicamente 2 tipos de filtro, né? Então, vamos lá. O filtro também, ele é extremamente importante, porque qualquer coisa que a filtragem, todos os sistemas que nós tivemos antes, não pegou, ou aconteceu de dar uma forjadinha num tubo e saltar alguma coisa desse tubo, né? Então, a gente é obrigado a fazer o quê? A gente é obrigado a filtrar isso, né? Então, os sistemas pneumáticos são sistemas abertos. O ar, após utilizado, é exaurido para a atmosfera, enquanto que a alimentação aspira ar livre constantemente. Então, tu busca lá da parte que produz o ar, esse ar vem, e depois de usado, ele é expelido para a atmosfera, né, para fora, né, para fora do sistema. A maioria dessas impurezas retidas, como já observamos nos processos de preparação, mas partículas pequenas ficam suspensas e são arrastadas pelo fluxo de ar comprimido, agindo como abrasivo nas partes móveis dos elementos pneumáticos, quando solicitado sua utilização. A filtragem de ar consiste na aplicação de dispositivos capazes de reter as impurezas suspensas no fluxo de ar e em suprimir ainda mais a umidade presente. É, portanto, necessário eliminar esses 2 problemas ao mesmo tempo. O equipamento normalmente utilizado para esse fim é o filtro de ar, que atua de 2 formas distintas. Relação da força centrífuga, tá? Pela passagem através de um elemento de filtragem de bronze sinterizado ou malha de nylon. Então, as 2 maneiras que se tem de utilizar os filtros. Então, funcionamento do filtro de ar, funcionamento do filtro de ar, descrição, aqui tinha que estar, vou botar aqui, então, descrição. Então, ó, alta eficiência na remoção da umidade, devido ao sistema de defeitos, a água e as partes sólidas contidas no ar comprimido são totalmente separadas. Aí eu leio sempre. A grande superfície do elemento filtrante garante baixa queda de pressão e aumento da vida útil. A operação do ar comprimido entra pelo orifício. O ar comprimido entra pelo orifício no corpo do filtro e flui através do defletor, causando a ação de turbilhonamento do ar comprimido. Tá? Então, ó, nós temos aqui, ó, entra aqui, passa pelo defletor aqui, e aqui é causado o turbilhonamento do ar. Tanto a unidade quanto as partículas sólidas escorrem para, tanto a umidade como as partículas sólidas escorrem para pela parede do copo, devido à força da gravidade. O anteparo B, que a ação de turbilhonamento ocorra sem que o ar passe diretamente,
através do elemento filtrante. Então, ó, essa partezinha B aqui, ó, faz com que haja essa precipitação aqui e que não passem através daqui, ó. Então, ó, o B é essa parede aqui, ó. Essa aqui e essa aqui. Esse aqui é o B. Pessoal, essa aí nós estamos vendo, então, o filtro por centrifugação, né? O defletor inferior E separa a umidade e as partículas sólidas depositadas no fundo do copo, evitando assim a reentrada das mesmas no sistema de ar comprimido. Tá? Então, vamos lá. Ó. O E, essa parte aqui, ó, o que ele faz? Ele faz com que isso aqui venha para o fundo do copo. Aqui, o ar que entra aqui e passa através daqui, ó, para sair lá, não vem aqui embaixo buscar os troços para levar de novo. Tá? Então, isso aí é uma coisa que é necessário ver. E aí, esse G aqui é a manopla, o F, que é o dreno manual e a manopla, para tu abrir manualmente o dreno. Depois que a umidade e as maiores partículas sólidas foram removidas pelo processo de turbilhonamento do ar, flui através do elemento filtrante B. Vamos ver aqui o elemento filtrante B. Ó, D é essas partezinhas brancas. Ó. O B é esta parte aqui. Ó. É essa partezinha que tem aqui, que, vamos dizer assim, segura essas partes brancas, né? Isso aqui é redondo, né? Então, aquilo ali, isso aí foi feito um corte, né? Transversal, para que a gente possa ver. De elemento filtrante. O ar, então, retorna para o sistema deixando a umidade e as partículas sólidas contidas no fundo do copo, que deve ser drenado antes que o nível atinja a altura onde possam retornar para o fluxo de ar. Essa drenagem é feita por um dreno manual F, o qual é acionado por uma manopla G, girando no sentido anti-horário, ou por um dreno automático. No caso, se precisar um dreno automático, ali tem um dreno automático. A diferença é que o dreno manual é mais barato, o dreno automático é mais caro. Que libera o líquido assim que ele atinge um nível pré-determinado. Então, aqui nós temos o copo, policarbonato transparente, mas tem uns que ainda tem por fora uma capa preta, tá? E a gente não consegue enxergar esse copo aqui por dentro. Protetor do copo, que é essa capa preta que eu falo para você, é aço. O anel, e por que isso? Porque senão daqui a pouco alguém passa por ali, bate, pum, quebra o copo. E aí quebrando o copo vai começar a sair a fuga de ar, e aí é uma correria desgraçada, né? Porque começa a falhar praticamente tudo dentro da empresa, que é de utilização pneumática. O anel de fixação do copo é em plástico. Copo de policarbonato, série tal, D6, deve ser alumínio, copo metálico, série A7. Elemento filtrante é um plástico. Vedações, borracha nitrílica. Visor do copo, poliamida. Então, aqui nós temos. E temos aqui, ó, o sistema filtrante está aqui, ele é assim. O dreno manual é só isso aqui. E com o dreno automático, então, ele tem essa bolinha aqui embaixo. Tá? O próximo... aqui nós vamos falar sobre drenos, só vou dar uma passadinha aqui, deixa eu ver, dreno.
Matemática e depois... aqui já a gente vai falar um pouco mais aqui os filtros coalescentes. São filtros diferentes. Então, eu vou deixar para passar já é 10 para as 9, eu vou deixar para passar essa parte amanhã com vocês. Então, nós paramos na página 119. Pessoal, por favor, com o que vocês têm, não dá para tentar calcular, porque faltam os dados, né? Eu prometo para vocês que amanhã eu faço os exercícios do capítulo 4 e mando para vocês amanhã mesmo. E aí vocês já podem começar a verificar isso aí e tirar as dúvidas de vocês. Tá bem? Então, pessoal, muito obrigado por estar comigo hoje. Um dia que foi bem difícil para mim, eu estou bem ruim, né? Então, a aula não foi aquilo que poderia ser, eu peço desculpas por isso, tá? Mas amanhã, se Deus quiser, eu vou estar melhor e aí a gente vai ter uma aula bem mais porreta do que essa, tá? Vamos passar mais rápido por isso aqui e vamos ir, e talvez amanhã a gente termine isso e já comece a parte do capítulo 5. Tá? Aí eu já mando essa parte até o capítulo 4 para vocês, e aí o capítulo 5 a gente começa junto. Tá bem, pessoal? Muito, muito obrigado mesmo, e obrigado por essa compreensão de que hoje eu estou em um dia muito complicado. Não sei se vai me dar gripe, se vai me dar Covid, ou o que for. Covid não, né? Deus o livre, mas não sei se não vai me dar uma gripe. Tá bem, pessoal? Muito obrigado. Até amanhã, então, pessoal. Tá bem? Valeu, boa noite, boa noite. Valeu, boa noite, professor. Obrigado. Boa noite. Eu que Boa agradeço. noite. Boa noite.